A Frontier lançou hoje mais um showcase de dinossauro e novos dinossauros em sua database do site. Vamos analisar agora esse vídeo e os novos dinossauros. Então já aproveita, deixa o seu like aí e se inscreve para não perder mais nenhuma novidade de Jurassic World Evolution 3. Primeiramente, vamos falar sobre o dinossauro de destaque confirmado, o Ornithomimos. O nome dele, que significa imitação de ave, e faz parte do grupo dos ornitomimídeos, às vezes chamados de dinossauros avestruzes por sua semelhança com as aves modernas, viveu no final do Cretáceo, há cerca de 76 a 65 milhões de anos atrás, principalmente na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Tinha um corpo esguio e leve, com pernas muito longas, adaptadas para corrida. Estimativas sugerem até 4 metros de comprimento e cerca de 150 quilos. Possuía um bico sem dentes, bem parecido com o de um avestruz. Eu achei muito legal essa adição desse novo dinossauro no jogo. Ele tá muito bonito e aqui a Frontier, cara, acertou em cheio no modelo com penas. É o dinossauro ornitomimídeo mais bonito do jogo, sem sombra de dúvidas. Todo dinossauro com pena, né, é muito maravilhoso. Além do Ornithomimos, algumas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo. Primeiro, é essa estrada aqui no meio do mapa, né? E esses trailers. Será que são algum tipo de decoração ou fazem parte do próprio mapa? Igual temos como se fosse o exemplo, né, do aeroporto no mapa da Isla Sorna, no Jurassic World Evolution 2. Eu sinceramente acredito que seja parte do mapa. Mas comentem embaixo o que vocês acham. Eu gostaria que até fosse uma parte da decoração. Seria interessante colocar essas estradas assim em uns trailers bem maneiro. Outra coisa bem legal de se notar é a galeria de visualização dentro daquela pedra gigante, né, parecendo uma montanha. Tá muito natural e bonito, combinou muito com o ambiente. No geral, o Ornithomimos é um dinossauro muito bonito e tem ótimas animações. É sociável e que vai conviver muito bem com outros herbívoros, né? Igual tá mostrando aqui com os Tri. Só temos que fazer uma área bem grande para eles poderem correr livremente por aí, né? E não ficar presos, já que eles são dinossauros igual os galimimos que gostam de correr bastante. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o que acharam da adição do Ornithomimos no jogo, então comentem aí embaixo. Chegamos agora na parte da database do site, onde, claro, o destaque foi o Ornithomimos. Porém, tivemos outros dinossauros retornando ao jogo também, que são eles o Shockingossauro, Compsognato, Diplodocus, Indoraptor, Metriacantossauro, Nasutoceratops, Ornitomimo, Parasauro, Scorpius Rex e Sinoceratops. Dessa lista, primeiramente vamos falar sobre o Shockingossauro. Ele era um dos menores estegossauros, com menos de 4 metros de comprimento, embora fosse aparentemente um adulto. Outras espécimes foram estimados em 5 metros ou mais. Ele viveu no período Jurássico Superior, há cerca de 163 a 157 milhões de anos atrás, e foi localizado na China. Apesar de eu não gostar muito dele, ele tá aí no Jurassic World Evolution desde então, desde sempre, então até que faz sentido deixar ele aqui novamente. O filhote tá legal, mas achei os espinhos muito grandes para um filhote. Segue a mesma lógica aquela do Chasmossauro. Para mim devia ser um pouquinho menor. Em seguida temos a volta dele, o Compsognato. Eu achei que o Comp iria ser cortado 100% desse jogo, então realmente foi uma surpresa em ver ele aqui novamente. Esse terópode carnívoro do Jurássico Superior viveu há cerca de 150 a 145 milhões de anos. Habitava a Europa, especificamente onde são a Alemanha e a França hoje. Não tem muito o que falar dos comps, estão muito maneiros, assim como é no Jurassic World Evolution 2, mas o que mais me intriga são os filhotes. Esse dinossauro ele já é bem pequeno, adulto, né? Imagina um filhote, que inclusive é praticamente aí uma versão pequena do adulto, né? Talvez aí uns 50% menor, né? Mas vamos ver como ele vai ser no jogo. Ainda assim gostei bastante da volta deles. Agora vamos falar sobre o verdadeiro gigante, o Diplodocus. Esse saurópode herbívoro do Jurássico Superior também viveu entre 152 e 149 milhões de anos atrás e dominava a América do Norte. Com pescoço e uma cauda incrivelmente longos, podia atingir até 26 metros de comprimento e pesar mais de 14 toneladas. Sua cauda, com cerca de 80 vértebras, funcionava como um chicote, possivelmente para defesa ou comunicação. Essa informação do chicote é basicamente uma mecânica que deveria ter nesse jogo. Eu espero muito que no futuro coloquem essas mecânicas nos saurópodes. Tem que ter, ele faz parte da identidade do bicho. Mas falando do modelo,
tá muito maneiro tanto a skin quanto os detalhes. O macho sendo da direita, né, sempre parece ser um pouquinho mais robusto que a fêmea, além de ter uma pequena diferença na skin. O filhote ficou muito bom e acho que tá um tamanho legal em comparação com o adulto. Novamente, não é uma surpresa que o Indoraptor estaria no jogo, já que ele é um dinossauro canônico no filme e faz parte do combo de híbridos que terão no jogo. O modelo não parece tão diferente do Jurassic World Evolution 2, falando em questão visual mesmo, mas com certeza deve ter algum detalhe ou outro, como a skin, o brilho da skin e detalhes em si da skin diferentes em comparação ao jogo anterior, né? Então comentem aí se vocês conseguem ver alguma coisa. Falando agora do Metriacantossauro, esse terópode carnívoro da região superior da Inglaterra, que viveu há aproximadamente 160 milhões de anos, era um predador de tamanho médio, com cerca de 8 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada. Seu nome, que significa lagarto com espinhos moderados, refere-se à altura de seus espinhos neurais, que embora não fossem exagerados, eram bem distintos, né? Falando agora do jogo, eu gostei muito da volta desse dinossauro. Eu acho ele um pouco fraco em combate, comparando com o Allosauro, Carnotauro e esses dinossauros Tier 2, né, também como o Cerato, mas ainda assim é bem interessante ter um habitat deles no parque ou usá-los simplesmente em nossas reservas, né, nos mundos livres aí. Novamente aqui o macho tem um porte um pouquinho mais robusto e com contraste maior nas cores da skin. Achei muito massa e gostei bastante do filhote também. Viajando para o Cretáceo Superior da América do Norte, encontramos o Nasutoceratops. Esse herbívoro que viveu entre 76 e 75,5 milhões de anos atrás em Utah é famoso por seu nome, que significa face com chifres e nariz grande. Com cerca de 4,5 metros de comprimento e 1,5 toneladas, possuía um focinho profundo e curto, chifres de sobrancelhas longos e proeminentes que se projetavam para frente, né? Então por isso que ele é assim, lembrando bastante os chifres de um touro Texas Longhorn. É um ceratopsídeo muito massa que eu acho bem legal de se ter no parque ou em reservas naturais também. É um dinossauro bem imponente que transmite força, pelo menos é o que eu acho. O modelo aqui tá perfeito e podemos ver de forma mais clara uma diferença entre o macho e a fêmea. O macho da direita tem a gola maior do que a fêmea na esquerda, além de ter alguns detalhes na skin também. O filhote tá muito bom e com um tamanho perfeito, não tem nada a reclamar. Agora temos a estrela do vídeo, o Ornitomimo. Não temos muito o que falar, pois eu já falei anteriormente, então se você quiser relembrar, é só voltar aí no começo do vídeo rapidinho. Mas vou reforçar aqui que eu fiquei muito feliz e surpreso em ver esse novo dinossauro plumado, repito, plumado com penas aqui no jogo. É um dos dinossauros mais bonitos e que com certeza eu vou colocar em um cercado e usar bastante nos meus saves. Falando sobre o dimorfismo sexual, eu acredito que a diferença está nas cores do macho e fêmea. O filhote tá bem legal e com um pouco menos de penas que os adultos, o que faz total sentido, né? Eu ainda acho que esses filhotes deveriam ser um pouquinho menores e que um pouquinho menos de volume de penas, mas assim já tá bom, não vamos ser muito chato, né? Temos agora um dos Hadrosaurídeos mais icônicos aqui no mundo do Jurassic Park e Jurassic World, o Parasaurolophus. Ele habitou a América do Norte e possivelmente a Ásia durante o Cretáceo Superior e viveu entre 76,5 e 73 milhões de anos atrás. Esse grande herbívoro com mais de 9 metros de comprimento e 5 toneladas é instantaneamente reconhecível por sua crista mais avantajada. Não é surpresa para ninguém também que esse dinossauro estaria no jogo, ainda mais por causa de suas aparições em algumas gameplays soltadas, né, pela Frontier uns dias atrás, além de, claro, ele fazer parte dos filmes, então é dinossauro que 100% estaria aqui. Nesse modelo, o mais legal é o filhote, com essa crista bem pequenininha, para mim tá perfeito. Aqui novamente temos um híbrido, o Scorpius Rex. Se eu não me engano, é o último híbrido a ser adicionado no jogo, mas se eu estiver enganado, confirme aí nos comentários. Para finalizar, temos o Sinoceratops, um ceratopsídeo do Cretáceo Superior da China, que viveu entre 77,3 e 73,5 milhões de anos atrás, muito tempo, com cerca de 5 metros de comprimento e 2 toneladas. Seu nome significa face com chifres chinesa. Foi o primeiro ceratopsídeo descoberto na Ásia e é um dos maiores centrosauríneos conhecidos. Não tem como ficar surpreso com esse dinossauro sendo adicionado aqui, já que tivemos, né, adicionados anteriormente o Spinoceratops, que é um híbrido utilizando os genomas do Sinoceratops. Então é basicamente isso. O modelo tá muito bom, principalmente a diferença da fêmea para o macho e seu filhote. O macho tem uma gola bem maior
e com os detalhes de cores mais vibrantes. O filhote também tá perfeito porque a gola dele não é tão gigante comparado com a do Chasmossauro, então deixando assim o dinossauro com aspecto bem de jovem mesmo. Agora que já vimos todos os dinossauros adicionados, faz o seguinte, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima e dá uma olhada em como estão os combates dos dinossauros e outras mecânicas no Jurassic World Evolution 3 que foram soltados nesse último final de semana. No mais, deixe seu like aí e se inscreva para não perder nenhum vídeo, beleza? Até a próxima, falou!